Olá, concurseiro, olá, concurseira. Estou aqui para trabalhar com você um assunto muito específico, muito importante. Vamos entender o seguinte cenário. Cada vez que o assunto é delimitado a uma parte do território nacional, é claro que vai se cobrar nesse concurso questões específicas. E neste caso, nós vamos falar do Paraná, do ponto de vista tanto geográfico como do ponto de vista histórico. E quando você vai prestar concurso, no caso do Paraná, o edital já indica que você tem que ter conhecimento específico em relação a essa unidade federativa ou esse estado. E esse conhecimento específico, é claro que está desde a formação territorial da unidade federativa, do estado, até questões étnicas, questões econômicas que formam esta unidade federativa. Por exemplo, vamos lá, policial civil, policial militar. Por que ele vai precisar dessas informações? Justamente porque ele vai trabalhar com as pessoas desta unidade federativa, desse estado. Ele precisa conhecer essas pessoas, de onde elas vieram, a questão cultural e automaticamente, de forma indiscutível, o território. Percebe que não dá para deixar de lado, em hipótese alguma, a geografia, não dá para deixar de lado, em hipótese alguma, a questão histórica, os aspectos históricos que formaram o Estado? Muito bem, então este é o ponto principal. E nós vamos começar do princípio da formação do Brasil. Eu quero que você analise comigo agora este mapa do nosso país e, a partir dele, você vai mentalizando, vai tirando aí uma fotografia mental, porque ele vai mostrar a construção do Paraná, do estado do Paraná. E você vai ver que eu vou transitar sempre. Ora eu falarei estado, ora eu falarei UF. Veja, você que fez ou que fará a inscrição para algum concurso do estado do Paraná, você vai preencher essa inscrição, não vai aparecer em momento algum para o estado, vai aparecer a sigla UF, Unidade Federativa. Por quê? O nome do Brasil se refere à República Federativa do nosso estado, República Federativa do Brasil. Automaticamente usa esse termo. E o Brasil está dividido em 27 UFs. E a palavra Estado em nosso país tem, ora um sentido, ora outro sentido. Perfeito? Vamos então ao mapa. Me acompanhe. Note lá que você está observando as divisas das 27 unidades federativas. Este é o mapa do Brasil. Mas nem sempre foi assim. Eu vou riscar agora para que você mentalize aí. O princípio estilado era a porção portuguesa, a chamada porção leste. Perceba que era muito menor do que é hoje. E aqui a porção espanhola, que foi conquistada posteriormente. Entenda que essa conquista aconteceu tanto por bandeirantes, como pessoas para cá vieram, principalmente europeus, que foram conquistando, e mais tarde essas pessoas se transformaram em brasileiros, e também um personagem importantíssimo nesse detalhe de conquista, o Barão do Rio Branco. Tanto é que um instituto que forma os diplomatas de nosso país chama-se Instituto Rio Branco, em homenagem ao Barão do Rio Branco. Perfeito? Retornemos ao mapa agora. Então, eu falei da linha do Tratado de Tordesilhas, que dividia o que é hoje o Brasil em território espanhol e o território português, essas duas marcações que eu fiz anteriormente. Você nota aqui onde hoje está o Paraná, e eu vou delimitar também, isso ajuda você a pensar sobre
Note que uma área muito pequena era portuguesa, olha só, quase um ponto que não podemos observar de tão pequeno que era. Quase só o litoral. Onde hoje, no Paraná, está a capital Curitiba, ainda era terra espanhola. Foi desobedecida essa linha, ela foi sendo avançada, foi sendo ignorada pelos portugueses e a conquista se deu. Hoje nós temos esse desenho. Mas não foi só na linha do Tratado de Tordesilhas que aconteceu mudanças, ou que aconteceram mudanças ao longo do tempo. Eu quero que você me acompanhe no próximo mapa. Veja lá comigo. De imediato, note que não existia Paraná. Vou riscar aqui a linha do território que pertencia ao São Paulo. Veja que não tem a delimitação do território paranaense neste mapa. Por quê? O que é hoje território paranaense foi desmembrado mais tarde. Guarda esta palavra comigo. O que é hoje território paranaense era a 5ª comarca de São Paulo. Na época ainda que a divisão territorial se dava pelo nome de província. Hoje chamamos de estado ou de unidade federativa, mas chamou-se por um período muito grande de província. Inclusive, não existia a figura do governador. E nesse momento, então, existia a figura do presidente de província. Estou falando isso para que você não se engane, não ache que é uma pegadinha no enunciado. Quando vier falando o enunciado do primeiro presidente que o Paraná teve, isso não é uma pegadinha, e sim o termo de época. E o nosso primeiro presidente de província chamava-se Zacarias de Góes Vasconcelos. Ele dá nome em todo o Paraná a praças, a ruas e até escolas. E muita gente não sabe disso. Uma das principais praças do nosso estado tem justamente o nome deste presidente de província. Voltemos então ao nosso mapa, ao qual não tinha o Paraná. Eu quero que você fixe bem isso, perfeito? Me acompanhe lá. Está aí a marcação que eu fiz. E é claro que para que viesse a existir o Paraná, precisava existir o quê? A criação dessa província. E para isso, tinha que existir o desmembramento. E o desmembramento significa a criação de um novo território que eu estou delimitando aqui para você. Perfeito? Concurseiro, concurseira, marque bem isso na sua cabeça. Você já nota, pelo desenho que eu acabei de marcar, que isso não tem nada a ver com o atual desenho que nós temos na cabeça sobre o estado do Paraná. Porque o mapa é importante nesse momento. Vou fazer uma brincadeira com você para você imagine a seguinte situação. Eu não consigo visualizar o estado do Paraná, mas eu tenho o seu desenho na minha cabeça. Eu não consigo visualizar o Brasil de uma vez só, mas eu o tenho em minha cabeça. Mas se eu pedisse para você o seguinte, como é o desenho do país chamado Butão, Cazaquistão, por exemplo, que são países que normalmente nós não temos costumes de analisar, costume de olhar no mapa para ver. Não está presente na nossa memória, justamente pela falta do treino. O mesmo acontece com o Brasil. Nós precisamos olhar muitas vezes para marcar, porque o mapa consegue reduzir uma área gigantesca em uma folha de papel, a uma tela de TV, de computador, e assim nós conseguimos entender o contorno territorial ao que uma esfera de poder consegue atuar, no caso, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Bombeiros e assim por diante.
Perfeito? Vamos lá. Eu quero que você volte ao mapa e olhe comigo uma coisa muito interessante. Quando aconteceu o desmembramento do Paraná, que eu volto a delimitar e assim ajuda você nessa marcação, o Paraná tinha seus limites, olha que interessante, eu vou marcar bem isso, com o Rio Grande do Sul. Fazer questão de escrever com letras garrafais para que você mentalize. Espera lá. Se o Paraná tinha limites com o Rio Grande do Sul, onde estava Santa Catarina nesse meio termo? Estou fazendo essa pergunta porque aí você já junta duas coisas. Nós temos aí tanto um aspecto geográfico como também um aspecto histórico. Interessante, concurseiro, concurseira. Quando eu usei o termo território para você, logo lá no início, eu já estava falando de uma das categorias de análise, tanto da geografia como da história. E essas categorias de análise, ok? Normalmente aparecem nos editais, por exemplo, da Polícia Militar como da Polícia Civil. É comum isso ser cobrado, porque o concurseiro, o candidato, tem que ter a noção básica do que é um território. Retornemos então ao mapa para observarmos esta parte do território que está incógnita então para nós aí, do chamado, do que é hoje Santa Catarina. O contorno do Paraná tem esse desenho atual que nós conhecemos hoje. Concurseiro, olha, se o Paraná vinha até Santa Catarina, é o que eu estou marcando para você agora. Significa que posteriormente o Paraná perdeu uma área muito grande do seu território inicial para o que é hoje Santa Catarina, a UF catarinense. Marca aí um detalhe agora. Essa disputa tem no nome um dado interessante entre os dois estados. Contestado. Esta área, esse território foi contestada tanto por Santa Catarina como pelo Paraná. Santa Catarina argumentava que o primeiro mapa que mostrava o Paraná dividindo com o Rio Grande do Sul estava errado e que aquele território já era seu pelos documentos históricos, tá certo? O que Santa Catarina queria nessa área e o que o Paraná queria nessa área territorial? Principalmente pinheiros naquele momento. Calcula-se que mais de 200 milhões de pinheiros existiam nessa área. Para que eles eram usados? Tinham valor econômico? Sim, um valor econômico grandioso para a construção de ferrovias, que nesse momento se iniciava tanto no estado paranaense ou na província paranaense, como catarinense até o Rio Grande do Sul. Esses pinheiros, então, tinham um valor comercial para servirem de base para os trilhos, no caso, o dormente, e também concurseiro, concurseira. Note que naquele momento o Brasil não tinha o domínio da argamassa, tanto do cimento como do calcário e do ferro. Então, construção civil não se dava com esses produtos que eu acabei de citar, e sim com a madeira. E o pinheiro, percebeu-se que era uma árvore importantíssima para essa construção. E o Paraná ainda precisava ser colonizado, idem Santa Catarina e outras unidades federativas do nosso país. E o valor econômico, é claro, muito alto, por isso que se deu a disputa. Neste caso, a área em disputa aí era de 48 mil quilômetros quadrados. E o acerto se deu da seguinte maneira: divide-se praticamente metade para cada um dos estados, Paraná e Santa Catarina, e o limite do Paraná passou a ser com Santa Catarina e não mais com o Rio Grande do Sul. Concurseira, concurseiro, mais uma olhada no mapa, então, do conflito que eu acabei de falar para você, a área do contestado que Santa Catarina venceu. Veja agora, então,
o desenho atual da região sul, onde estão Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, que é nosso objeto de estudo. Aí está o desenho territorial da região, que também está no edital, e automaticamente o estado do Paraná, que é o objeto principal. Veja uma coisa, o nosso país, do ponto de vista de federação, está dividido da seguinte forma. Vamos entender um pouquinho isso, que é interessante. O país é dividido em municípios, unidades federativas, e esses municípios estão divididos ainda em bairros. Mas como é que isso pode ser representado em um mapa? Você já viu um mapa do Brasil mostrando todos os municípios? Uma questão bastante complexa que está relacionado à escala. Eu quero que você preste atenção neste mapa agora. Veja só. Olha que coisa interessante aí desse mapa. Você não consegue achar nesse mapa, por exemplo, o município onde você nasceu, se eu fizesse essa provocação. Fiz a marcação aqui de Curitiba, mas nós mal conseguimos ver a ponta da seta. E somente no interior do Brasil que nós temos áreas maiores. Por exemplo, aqui, o maior município do mundo chama-se Altamira, lá no estado do Pará. Mas dentro do Paraná, onde eu vou demarcar agora, não, você praticamente não consegue observar. Então, grava uma coisa que eu vou dizer para você. O Brasil está dividido, segundo dados do IBGE de 2010, do censo de 2010, em 5.565 municípios. Fechou? E é claro que isso pode mudar, isso vai se alterar. Mas o Paraná está dividido em 399 municípios. Foi assim desde o início? Não, teve mudanças ao longo do tempo. E para mostrar isso para você, não só o número, eu quero que você me acompanhe no próximo mapa. Olha só, 1924, o Paraná tinha apenas 56 municípios. Compare com os 399. Tá certo? Olha aqui, concurseiro, concurseira. Por exemplo, Guarapuava, um município enorme naquela época. Significa então que ele foi retalhado. Podemos pensar em Foz do Iguaçu, também foi retalhado. O mesmo para Londrina. Veja o que acontece na sequência. 49 municípios. Opa, diminuiu? Sim, um município pode ser eliminado. Ele pode ser incorporado a outro, tá certo? E de lá para cá, houve um momento de diminuição e depois voltou a crescer novamente. Em 1951, o Paraná já estava com 162 municípios criados. Entenda o seguinte, criação de município é uma questão jurídica. Como assim? Para existir um município vai precisar de Câmara de Vereadores, prefeito, vice-prefeito e um corpo de funcionários públicos. Sem isso, não existe o município. Então você já conclui que, desde a criação da província, o Paraná vem aumentando cada vez mais o número de municípios. Vamos ver o seguinte, olha só, Guarapuava que eu delimitei antes para você, veja no mapa comigo aqui como ela foi retalhada, esta área, como esse município foi dividido em vários, tá certo? 1970, concurseiro, concurseira, 288 municípios. Veja no mapa como já dá uma grande mudança do ponto de vista visual. Você já percebe que tem um retalhamento maior na área do município, ou melhor, na área do estado do Paraná. E hoje, então, concurseiro, concurseira, está aí o mapa para você analisar, para você observar, 399 municípios. Importantíssimo que eu vou falar agora, concurseiro, concurseira.
399 municípios na Unidade Federativa do Paraná. Além do que eu falei de prefeito, vice-prefeito, Câmara de Vereadores e Corpo de Funcionários, é claro que tem que existir pessoas para ocuparem esses territórios que dividem o estado do Paraná. Mas como que eles foram ocupados? De onde vieram tantas pessoas? Aí está a questão étnica que você precisa ficar atento. Isto é resultado de uma colonização que se deu ao longo desses 500 anos que existem o nosso país. O Paraná já faz parte desse processo. Veja, o Paraná é ocupado por pessoas que vieram desde a Europa, praticamente todos os países europeus, de Portugal, da Espanha, da Itália, da Alemanha, da Polônia, da Holanda e assim vai. Até o Extremo Oriente, China, do Japão, os japoneses. Então, o Paraná é o resultado de um grande cadinho, de uma grande aglomeração de pessoas, de uma mistura étnica muito grande e você vê isso presente no nome de praças, no nome de cidades. Cada vez que você ouvir o nome de cidade, você vai e olha a origem, de onde ela surgiu. Em muitos casos você vai notar que está relacionado ao quê? Justamente à migração. Dica de estudo. Concurseiro, concurseira. Importante esse livro que eu vou indicar para você, porque ele conta toda a história da formação, tanto territorial do nosso estado, todos os aspectos geográficos que contribuíram para a formação paranaense, como também dos povos que para cá vieram e habitaram, além da sua relação com os povos indígenas que já ocupavam este território. Este livro chama-se Paraná Vivo, guarde bem isso. E o seu autor chama-se Temístocles Linhares. E a editora é a Imprensa Oficial do Paraná. Você vai encontrar esse livro tanto em outras versões, sem ser da Imprensa Oficial do Paraná, mas esta versão da Imprensa Oficial do Paraná você encontra principalmente nas bibliotecas públicas do nosso estado. Vale a pena estudá-lo e assim você vai compreender melhor o nosso estado. Concurseira, concurseiro, me despeço aqui desejando a você ótimos estudos e, é claro, também um ótimo concurso. Até mais!